Esse é o primeiro estudo da série Conhecendo Mais sobre a Verdade. Eu quero falar sobre um tema hoje muito importante e muito complicado para algumas pessoas. No entanto, Deus ele jamais deixou algo que fosse impossível de entender, segundo as coisas que foram reveladas na Bíblia. Hoje eu quero falar sobre línguas estranhas. O que é línguas estranhas? Essa questão das línguas estranhas. As igrejas hoje pentecostais usam as línguas estranhas como que sendo uma marca, um sinal da sua força espiritual. Porém, línguas estranhas é algo que vai muito além e que tem um fundamento muito maior do que as pessoas, os líderes, as igrejas estão ensinando por aí. O que é a verdadeira línguas estranhas? Será que língua estranha é eu enrolar a língua e falar algo que não se entende? Por exemplo, rasga-sunga, lava-saia, nego do brachurianda, mordendo lavracheia, chupando bala house, se tu me canta, tu me levas. Será que é isso? Será que isso é línguas estranhas? Será que é essa língua estranha que a Bíblia apresenta para os filhos de Deus? Veja o seguinte: Deus sempre teve um plano e um propósito por trás das coisas. Deus tem uma orientação ao seu povo para que este não fosse enganado. As línguas estranhas surgiram no Pentecostes. Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Por isso, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Veja, naquele período Deus disse aos seus discípulos, antes de ascender ao céu, Ele disse o seguinte: olha, vocês fiquem reunidos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos ouviram o que Jesus disse e foram para Jerusalém, arrumaram um local e ali ficaram reunidos durante alguns dias. De repente, veio sobre eles o Espírito de Deus e colocou sobre cada um uma língua, conforme a Bíblia diz, língua de fogo. Mas o porquê que isso aconteceu? Acompanhe comigo o texto de Atos, no capítulo 2, e nós vamos entender melhor o que acontecia naquele lugar. Atos, capítulo 2. De repente veio do céu um som, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. No versículo 2, releia novamente. Veio um vento impetuoso e encheu a casa onde eles estavam. E o versículo 3: e viram línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Aí está o momento do Pentecostes. Era uma festa judaica que acontecia em Jerusalém, e vinham várias pessoas de vários lugares do mundo. Preste atenção no versículo 8 em diante, diz assim, ó: então, como nós estamos ouvindo cada um falar na nossa própria língua nativa, versículo 9, somos pardos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia e do Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Querido, a língua estranha que Deus deu aos discípulos foi para que eles pudessem pregar a pessoas de outras nações, porque eles nasceram na região de Jerusalém, eles não falavam outro idioma, uma outra língua. Então Deus concedeu a essas pessoas a língua estranha, e não essa língua estranha que o povo fala por aí, brachurianda, rasga-sunga. Oh meu Pai, tenha misericórdia. Irmão, você que está me assistindo aí, olha, a língua estranha que Deus concedeu aos discípulos tinha um propósito. Não tinha nada de brachurianda, não tinha nada de cantalai, nada disso. Querido, era uma língua inteligível, uma língua que pudesse se entender. Veja o seguinte: nosso Deus, Ele é um Deus lógico.
é um Deus de raciocínio, é um Deus de inteligência. Na realidade, a maior inteligência existente em todo o universo. Esse é o nosso Deus. Deus ia dar algo para que não houvesse inteligência? Será que é Deus que realmente tem agido através das línguas estranhas que se falam por aí? Queridos, Deus tem um plano, uma orientação. Tome cuidado com essa língua estranha. O interessante é que essa língua estranha que se fala por aí surgiu no século XIX com um chamado gnósticos. Você pode pesquisar na internet e você vai achar. Um pastor, um dia, pregando na igreja, ele começou a enrolar a língua e falar coisas que ninguém ali podia entender. As pessoas ficaram abismadas com aquilo. Mas sabe o que aconteceu? Aquilo se espalhou naquela congregação. Um grupo de estudos entrou na igreja com um gravador e gravou o que o pastor pregava. E depois foi até o pastor e disse: "Ora, pastor, nós gravamos a sua pregação. E me diga, o que quer dizer estas línguas, essas palavras que o senhor falou?" E ele disse o seguinte: "Olha, essas línguas são línguas de outros países, de outras nações." E então aqueles estudantes levaram aquela gravação. E então eles estudaram e viram que em lugar nenhum do mundo se falava aquele tipo de idioma. Então voltaram ao pastor e disse: "Olha, pastor, nós estudamos tudo aquilo que o senhor falou e no mundo não se fala nenhum tipo de idioma daquele." O pastor, ele disse o seguinte: "Olha, sabe, essas línguas estranhas que vocês ouviram é porque não são línguas daqui, das nações aqui. É língua do céu, é língua dos anjos." Mas sabe, Deus ele deixou aqui a palavra dele para que a gente pudesse entender. E eu vou te falar o seguinte: se essas línguas dizem que é língua de anjos, diga-me uma coisa, pense. Quando o anjo apareceu para Jacó, que língua o anjo falou com Jacó? Quando o anjo apareceu para Zacarias, dizendo que ele ia ter um filho e o filho dele, o nome ia ser João Batista, que língua ele falou para Zacarias? Quando o anjo apareceu para Maria, mãe de Jesus, e diz: "Mulher bem-aventurada", que língua o anjo falou com Maria? Meu querido irmão e minha querida irmã, saiba o seguinte: as línguas estranhas existem sim, mas é uma língua dada por Deus, é um dom para um objetivo: pregação do Evangelho. Se um dia Deus tiver a necessidade, for a vontade dele, de levar uma mensagem para um americano, para um japonês, para um chinês que se aproxima, está próximo de você, e você não sabe falar esse tipo de idioma, Deus pode conceder a você este idioma para que você pregue pela graça e poder que vem de mim, disse o Senhor. Então, queridos, esqueça esse negócio de rasga sunga, lava saia, nego do brachurianda, mordendo labracheia, chupando bala house. Se tu me canta, tu me levas. Meu pai, o que é isso? O ser humano ele tem a necessidade de mostrar que tem poder, e as igrejas estão pegando isso. Se você não fala línguas estranhas, você não tem o Espírito. Ora, a função do Espírito de Deus é te converter da verdade que você vive, mostrando para você o seu pecado, te mostrar a verdade de Deus, te apresentar o juízo, convencer você dessas coisas. Não se deixe enrolar por essas línguas estranhas que o povo tem falado por aí. Deus realmente mostra aqui língua de nações. Somos pardos, medos, elamitas, da Capadócia, Egito, Frígia. E nós estamos ouvindo falar na nossa mesma língua. Como pode isso? Unicamente pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe e que você reflita sobre a língua do Senhor, porque essa língua que se fala por aí, realmente ela é estranha a Deus, aos seres humanos, aos anjos. Unicamente quem tem alegria nessa língua é Satanás, que está fazendo muitas pessoas
crerem que existe um poder divino. Na realidade, o que existe é um poder que não vem do céu. Deus te abençoe.